E o pessoal fez uma pesquisa para avaliar qual que é o comportamento cardíaco de quem estava fazendo prova. Então, tipo, ficou medindo os sinais da pessoa parada, assim, como se estivesse fazendo prova, mas sem fazer prova, por um tempão. Medindo os sinais cardíacos da pessoa fazendo prova mesmo. E depois foi medindo os sinais das pessoas caminhando em esteira. A 1 km por hora, 2 km por hora, 3 km por hora, 4 km por hora, 5, 6, 7, etc. A conclusão foi: uma pessoa estável, parada, imóvel, fazendo uma prova, tem a mesma frequência cardíaca de uma pessoa caminhando a 4 km por hora. Mesmo estresse cardíaco ali. Por quê, né? Porque a prova representa uma ameaça, né? Existem ameaças no mundo, ameaças físicas, né? E ameaças psicológicas, digamos assim. Fatores estressantes, né? Então, se a gente está na natureza, o ser humano, para sobreviver, vinha um leão e tal, ele tinha uma reação lá, uma reação né, de estresse, né? Desencadeava uma cadeia de eventos estressores, né? Que implica na necessidade dele de ou correr, né, ou lutar. A gente escreve isso na literatura como reação de luta ou fuga, né? Que é você vai se preparar o corpo para esses eventos, fisiologicamente falando. Cara, eu preciso correr muito rápido. Então, vamos lá. Acelera o coração, energia para os músculos esqueléticos, né? Membros inferiores e tal. Não posso ter dor de barriga, vontade de fazer xixi, então desliga tudo que está ali. Às vezes solta, né? Se for um leão grande, né? Foco, né? Diminuição do foco ali, direcional, sangue circulando, os pelos ficam ouriçados e tal, e corrida. Ou para lutar, né? Sistema imunológico, né? Pensa, você vai entrar numa luta, você pode se machucar. O que o sistema imunológico faz? Ativa ali, né? Cortisol bombando, então acontece uma série de reações. Dentro dessa reação, acontece um evento de ansiedade, né? Ou melhor, acontece o que a gente chama de ativação, melhor dizendo. Então, a ativação é um processo neurofisiológico em que a gente vai se preparando, né, até um ponto que pode ser ótimo para desempenhar coisas. Acima desse ponto, a tendência é a gente começar a perder desempenho e as pessoas têm aquela pessoa que congela, tipo assim, parou, né? Ela perdeu a capacidade de resposta. O sistema deu uma bugada, literalmente, porque ela ativou demais. Então, em provas, por exemplo, acontece uma ameaça também, uma ameaça psicológica. Então, se a pessoa não tá habituada a compreender, a entender aquela situação e ficar muito ativada, é onde acontece o branco. Boa. Dá o branco. E ela realmente perde a consciência mesmo. Ela não consegue mais. Por quê? Porque o sistema não está preocupado. O sistema está preocupado em fugir daquilo ali. Então, assim, esquece memória, esquece... Não quero gravar. Claro, a gente grava as emoções ali. Né? Porque se o leão aparecer de novo, eu tenho que saber que o leão é uma ameaça. Né? Mas, assim, eu não estou preocupado com os detalhes, se a cor da folha da savana africana ela é uma folha... Dane-se isso, cara. Quero fugir. Então, conseguir aí entender esse nível de ativação, de preparação para uma prova é importante. Então, um exercício é um bom exemplo disso, porque o exercício coloca a gente diante de experimentar. Né? Legal. Inclusive de conhecer o próprio corpo, as repercussões fisiológicas. Não significa que você vai aprender a lidar com a demanda. Não significa. Por quê? Eu preciso estar exposto à demanda. Então, fazer um simulado é uma forma. O cara vai fazer simulado, joga o jogo como vai ser jogado. Vai lá o tempo, simula, imagina como vai ser. Por isso que concurseiras mais experientes, né, podem ter mais vantagem, porque ele já passou por aquela situação, ele já lidou com aquele estressor. Então, por exemplo, eu tendo a sugerir, né, que as pessoas, no começo das provas, busquem questões fáceis mesmo, logo no início ali. Vai lá, mata 2, 3 questõezinhas fáceis. Por quê? Porque ir por uma questão muito difícil e ficar ali, não vai, eu posso começar a gerar um grau de ansiedade. A ansiedade pode aumentar a ativação pode passar um pouquinho do ponto, passou do ponto, eu perco consciência e eu desencadeio uma cascata negativa de estresse. Curioso que, relembrando aqui as minhas provas de concurso, eu faço exatamente isso. E o pior, eu me enganava ainda. Eu sempre ia ali nas questões primeiras, né? Pra justamente ver, essa aqui é difícil, essa aqui é fácil, essa aqui é difícil, essa aqui é fácil. Mas eu nunca falava isso aqui eu não sei.
Eu sempre falava, li, é difícil. Mas não sei, eu nem tentei ainda. Pode ser que eu saiba, pode ser que não. Eu acho que conscientemente eu sabia que às vezes eu não sabia fazer aquela questão. Mas eu jogava o jogo na minha cabeça de, não sei, nem tentei. E eu, depois que eu terminava de mapear todas as questões, eu ia direto para as fáceis. Fazendo as fáceis, pô, eu via que, tipo, em 1/4 do tempo eu matei metade da prova. Falei, muito bem, cara, já matei metade da prova em 1/4 do tempo. Agora eu vou para as difíceis. Mas eu ia para as difíceis com a mente muito mais leve da coisa, sabe? E aí dava para ir desenrolando. Boa. Porque assim, ó, até assumir que uma questão é difícil não é um problema. Então, um curso preparatório, em tese, né? Agora, tô dando uma dica para vocês, tá? Você tem que ensinar as pessoas a identificar o que é difícil e o que é fácil. Entendeu? Para que ele consiga reagir melhor. Ele não pode, lá na hora, descobrir que aquilo é difícil. Ele tem que estar preparado para aquilo, para aquela situação. Então, inteligência emocional não é evitar emoções ou negligenciar as nossas emoções. Não, é saber lidar com elas. Então, tem uma passagem, né? De Aristóteles, que é assim, né? Que está reportado no livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que é famoso, né? Um best-seller, que fala assim, mais ou menos assim, tá? Ficar com raiva é fácil. O difícil é ficar com raiva na hora certa, com a pessoa certa, né? Numa situação que faça sentido. O problema não é a raiva. O problema é tu conseguir administrar a situação onde aquela raiva vai ser expressada. E na prova é a mesma coisa, cara. Sensação de medo, angústia, apreensão, dúvida, fácil, difícil, tudo isso vai coexistir. A gente tem que saber identificar cada uma das situações e lidar bem com aquilo ali. O problema é a pessoa, ai meu Deus, agora é difícil, não me prepararam para isso. Tá, enfim, sabe? Então... Quer fazer uma pergunta? Eu quero, mas... Pode falar? Eu vou mudar um pouquinho o assunto. Mas Mas eu estava pensando, desculpa me interromper, ainda. é que o negócio da inteligência emocional deu um corte aí que é top, né? Galera do corte. Quando o cara entra nesse regime de ativação, pô, ele já começou ali, a ideia é ele se preparar para não entrar e ficar extremamente eufórico, para chegar no ponto de dar o branco. Mas se ele sentir que, pô, ele não conseguiu se preparar tanto, pensa que, vamos supor que é o seguinte, ó, um cara tá vendo esse episódio hoje, ele tem uma prova amanhã, já não deu para se preparar. Ele não fez o caminho que devia ter feito, o caminho ideal. Se ele chegar na prova e perceber que ele tá entrando nesse regime de ativação aí, vai ficar muito nervoso, etc, no mata ou fujo, luta ou fujo. O que ele pode fazer para se controlar aí, voltar a um estado mais zen da coisa? Boa. Eu acho que ele deveria agora baixar um app de meditação. Ou usar um app. Meditação. Tô falando sério, tá? 5 minutinhos ali, se ele aprende uma técnica. Tem bastante evidência de que isso ajuda. Então, assim, claro, a pessoa não sabe meditar e tal. Diminui o ritmo. Se eu tô indo, se o carro tá acelerando sem a minha vontade, cara, vamos tentar dar uma freada, respirar, vai no banheiro, tomar água, preciso ir no banheiro, tal, respira, joga uma água no rosto, tenta dar uma abstraída ali, né, no que a pessoa tá fazendo, volta para a prova, caça lá a questão mais fácil lá, e aí tenta voltar pro jogo. Boa. Né? Então... E outra coisa, que eu queria ter te perguntado do último episódio, eu acabei de lembrar aqui, enquanto você estava falando da prova. Eu sempre ouvi falar, posso ter caído no maior placebo aí da história, pode ter sido uma mentira, mas era o que eu ouvi falar, que comer alimentos mais doces ali ajudavam a manter você mais ativo na hora de fazer prova. Então... Eu não sei se era verdade ou não, mas eu sempre levava um chocolate, um trem desse tipo assim, para ficar mais... Se desse errado, pelo menos eu tentei fazer o certo. Tem algum alimento assim que você recomenda o pessoal levar para fazer a prova que dá uma ajudada? Bom, assim, eu vou falar de uma coisa que eu não sou especialista, mas do que eu sei, né, é que a gente precisa comer bem antes, sabe? Bem antes da prova. Sobretudo coisas que eu tô acostumado a comer. Mas no sentido de comer bem antes de
bem anteriormente ou bem de ser bastante, assim? Não, comer bem, né? Comer assim, bem. fazer a rotina que você faz, né? Tá. Comer, sei lá... Não vá com fome, no caso. Não vá né? com fome. Porque, eu não tô com fome, eu tô muito nervoso, não sei o que, as pessoas tendem a evitar, né? A ansiedade tem esse... Inibe a fome. Pode, tá? Mas pode dar fome também. Na verdade, o estresse dá mais fome. A ansiedade dá uma inibida, mas o estresse ele tende assim, porque o cortisol faz liberar glicogênio corrente, e aí isso faz a gente querer comer, dessa vontade de comer doce e tal. Tem uma relação fisiológica importante. Ciência básica, né? Ciência básica. A Sim, gente já ciência sabe básica, ali. No último episódio com o Thiago, ciência básica. O que eu posso dizer, né, numa área que não é a minha especialidade, é que não dá para ficar com fome, por exemplo, porque os mecanismos neurofisiológicos, né, dependem de açúcar, né, digamos assim, no grosso modo falando. Então Então não estava completamente errado. acho que tem que comer sim. Acho que tem que comer sim, talvez trazer alguém aqui, né, que Já falar. teve um a nutricionista. nutricionista ela falou muito de açúcares, não açúcares, né, que a gente no sentido de fruta e muita castanha, nozes. Ela comentou sobre isso. Tem uma cuidado com o pico glicêmico, né? Porque esses açúcares refinados podem gerar um pico, ela falou um isso. pico glicêmico muito alto e muito rápido, né?